queridos amigos do Clube do Direito, tudo bem? Pessoal, uma honra enorme, uma satisfação muito grande estar aqui com todos vocês. Quero inicialmente agradecer o convite que me foi formulado pelos queridos professores Mila e Caio, agradecer a toda a estrutura do Clube do Direito, a todo esse suporte que nos é dado, para que a gente possa trocar algumas ideias com todos vocês. Hoje, para falar um pouquinho sobre o direito probatório na nova ordem processual civil. Vamos falar de provas, é um tema que me atrai muito mesmo. Pessoal, inicialmente eu quero humildemente me apresentar. O meu nome é Maurício Ferreira Cunha, eu sou juiz de direito, atuo junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais há exatos 21 anos. Atualmente sou titular de uma vara de juizados especiais com competência mista, competência cumulativa, cível, crime e fazenda pública, na linda comarca de Poços de Caldas, sul das Minas Gerais, quase estado de São Paulo. Sou também mestre em Direito Processual Civil pela PUC de Campinas, doutor em Direito Processual pela PUC Minas e um estágio, uma bolsa do doutorado sanduíche em Portugal, mais precisamente na Universidade Nova de Lisboa. Quero aproveitar para, nesse nosso contato também inicial, nessa nossa apresentação, mostrar para vocês aqui os nossos canais de contato. Vou pedir para que, por gentileza, coloquem na telinha. Muito obrigado. Aí está, pessoal. São duas redes sociais que nós temos, o Face e o Insta, com o mesmo endereço, Cunha Pro Civil. E o meu e-mail, é o e-mail único que eu tenho, cunhaprocivil@gmail.com. Eu estou inteiramente à disposição de vocês para o que for necessário, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre esse tema extremamente importante, E eu começo ali já colocando para vocês teoria geral das provas, é o que a gente vai abordar inicialmente. Depois a gente vai falar a respeito das provas em espécie. Dentro do tempo, do espaço que nós temos para conversar com todos, eu vou tratar da teoria geral das provas, os aspectos mais relevantes, e também dos meios de prova, os aspectos mais relevantes de cada um dos meios de prova. Combinado? Mas antes disso, a gente precisa bater um papinho mais próximo. Olhem só, meus amigos. É o seguinte, pessoal, nós, infelizmente, dentro da nossa academia, nós temos poucos textos relevantes, textos de destaque, e com aprofundamento no que diz respeito ao direito probatório. São textos de ótima qualidade, isso é indiscutível. Nós temos uma obra, por exemplo, do professor Luiz Guilherme Marinoni, salvo engano, escrita com o professor Sérgio Cruz Arenhardt, que é fantástica, chamada Provas. Nós temos também algumas outras obras tratando de temas específicos do direito probatório, como, por exemplo, ônus da prova, sobre inversão do ônus da prova, sobre poderes instrutórios do juiz, mas a gente não tem uma obra que seja assim que nós poderíamos falar, essa reúne tudo que nós precisávamos saber e de maneira aprofundada. Eu digo isso, amigos, por quê? E aqui é uma humilde crítica que faço. Ao longo dos anos, a doutrina brasileira não se especializou ou procurou não se especializar na sua escrita em relação ao direito probatório. Não se sabe quais são as razões, ou melhor, a gente até tem uma ideia de quais foram essas razões, mas de qualquer maneira deveríamos já ter uma obra um pouquinho mais aprofundada, porque, e aí eu digo de experiência própria, talvez a bagagem ao longo desse período exercendo a judicatura permita que eu fale isso, e também por ter escrito a respeito não só na minha dissertação de mestrado, como também na minha tese de doutoramento, entendeu-se que provas não seria um tema, digamos assim, apaixonante, um tema que trouxesse uma mais vida, principalmente, ao estudo do direito processual civil. Quando, na verdade, é exatamente o inverso, é exatamente o oposto. Nós, magistrados, no dia a dia, nós lidamos com provas. As provas são o alicerce da construção do nosso raciocínio. Quando nós falamos de livre convencimento motivado, de persuasão racional, eu estou falando de conhecimento do conjunto probatório como um todo e reflexo
na formação do meu convencimento, o conjunto probatório tem uma parcela imprescindível, fundamental, vital, para que eu forme a minha convicção e, consequentemente, possa proferir o ato decisório. Então, nós precisávamos, como de fato ainda precisamos, de obras mais aprofundadas. Repito, amigos, não é uma crítica no sentido de desconstruir o que se tem. Pelo contrário, as obras que nós temos são de muito boa qualidade. Todas, sem exceção. O que nós precisávamos é talvez de ter algo mais completo. Quando eu falo de trabalhar direito probatório, eu digo trabalhar todo o contexto. Teoria geral das provas, as provas em espécie, aspectos históricos, principalmente. O que nós tivemos ao longo da evolução dos sistemas dos meios de prova, desde as ordalhas dos juízos divinos até o livre convencimento motivado, é disso que eu estou afirmando, não é, pessoal? Pois bem, dito isso, o que é que eu então quero tratar aqui com todos vocês logo no início? Algumas premissas teóricas relativas à teoria geral das provas, para que depois nós possamos ingressar nos dispositivos legais do CPC e também nós possamos fazer, então, uma abordagem um pouquinho mais aprofundada de cada um deles. Combinado? Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou começar trazendo para vocês uma definição, um conceito de prova, e vejam que eu estou trazendo de autores, não é, de doutrina abalizada. Vejam só, pessoal. Aí está, olha, o conceito. Não se trata de um tema pacífico na doutrina, sendo afirmado consistir em termo plurissignificante, com vários significados, provém do latim probatio, significando a verificação, o exame, o argumento, a inspeção, e deriva do verbo probare, do latim probare, significando provar, ensaiar, verificar, examinar, demonstrar, persuadir alguém de alguma coisa. E aí eu trago dois conceitos, como eu falei para vocês, de doutrinadores de escola, de doutrinadores qualificadíssimos, professor Fred Didier Júnior, professor Luiz Guilherme Marinoni, no seguinte sentido. O direito à prova é conteúdo do direito fundamental ao contraditório, ou seja, não tem como se desvincular do contraditório quando eu falo de direito à prova. A dimensão substancial do contraditório é que garante o direito à prova. Nesse sentido, o direito à prova é também um direito fundamental. Amigos, importantíssima essa visão do professor Fred Didier. A gente já vai ler a definição do professor Marinoni. Mas antes, importantíssimo. Por quê? É impossível. Tem uma obra do professor Eduardo Cambi, do Paraná, chamada Direito Fundamental à Prova. Salvo engano, é esse o título, uma obra antiga que foi publicada pela Revista dos Tribunais, onde ele justamente reforça isso, e agora o professor Fred Didier Júnior também, no seu curso de Direito Processual Civil, já fala isso há bastante tempo. Não tem como eu dissociar prova dos direitos fundamentais estabelecidos lá no artigo 5º. Quando eu falo de contraditório, quando eu falo de ampla defesa, invariavelmente, eu estou falando de direito à prova. Eu estou falando de um direito fundamental do cidadão. É por isso que o CPC de 2015, nos artigos 9º e 10, reforça o contraditório substancial, fortalece o contraditório substancial, dizendo o juiz não pode decidir em nenhuma situação sem antes ouvir as partes e, ao mesmo tempo, consolida a ideia da vedação à decisão surpresa. E eu digo isso por quê, pessoal? Porque o contraditório substancial é a possibilidade de participação, sim, combinada esta possibilidade com o poder de influência. Ou seja, você produzir provas dentro deste contraditório permite, inquestionavelmente, que você venha a influenciar na formação do convencimento do magistrado. E até mesmo o silêncio. Até mesmo o silêncio em relação à produção probatória reflete invariavelmente na formação da convicção do magistrado. Tá bom? Esse alerta